Olá pessoal, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao podcast A Vida no Esporte. Hoje nós estamos recebendo aqui um convidado jovem, já campeão mundial, e vai estar aqui também do lado dele o pai dele. Então o podcast vai ser um podcast familiar, certo, doutor Carlos Alexandre? Correto, Ricardo Oliveira. Hoje vai ser bem legal porque tem um atleta novo, foi já o primeiro do ranking da modalidade dele, da categoria dele, mundial, e tem o pai dele. Então você que nos acompanha e está assistindo, fique conosco porque esse podcast é direcionado para você que é atleta menor, está na base e quer conseguir se performar. Então hoje nós temos um atleta menor de idade e junto com ele o pai dele. Então vai ser uma conversa muito produtiva e muito legal hoje, Ricardo. É um jovem que carrega não somente medalhas no peito como um grande campeão, mas carrega um propósito de vida, uma missão aplicado à disciplina nessa modalidade de esporte. Nós estávamos ali nos bastidores conversando sobre um pouquinho. Com apenas 15 anos ele já conquistou, olha que legal, o mundo com seu talento no tatame, se tornando o número 1 no ranking mundial da categoria, cara. Eu vou apresentar ele e você apresenta o pai? Perfeito, ótimo. Perfeito, pode ser? Uhum, então eu vou apresentar ele, é um judoca, ele tem 15 anos de idade, o currículo dele é bem interessante, bem legal, que eu vou deixar ele falar. Seja muito bem-vindo, Ramon. Prazer. Ao podcast A Vida no Esporte. E a gente sempre começa com uma pergunta, mas antes de fazer essa pergunta, o Ricardo vai apresentar o seu pai também, que é exatamente o seu Fauzi, que está aqui acompanhando o Ramon. Sejam bem-vindos. Obrigado. Esse podcast é um podcast que fala sobre saúde mental, saúde emocional, alta performance, espiritualidade. Como a gente aborda esses 4 pilares, vocês vão ver que é de uma maneira leve, alegre e muito bem direcional, como o próprio Carlos sempre fala. Além de ser um podcast que leva muita educação e histórias de vidas impactantes para as pessoas. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. Obrigado. Prazer estar aqui com vocês. Ramon, Fauzi, direcionar essa pergunta primeiramente para o Ramon. Muito obrigado novamente. Quem é um Ramon? Onde o Ramon nasceu? Seu pai, sua mãe, sua origem? Quem é o Ramon como pessoa? Então, nasci aqui em São Paulo mesmo, mas minha família meu pai é de Brasília, só que os pais deles origem chinesa e libanesa, e o Ramon dentro do judô assim, que é praticamente minha vida, o judô, né? Todo dia treinando quase 5 horas por dia, e fora o tatame assim, com tudo, o estudo, né? A escola não é tão fácil, é dificinho, né? Tem que estudar bastante, prova toda semana, pra igreja, né? Todo sábado e domingo, culto de jovem, culto de domingo, né? Com todo mundo. Culto da família. Culto da família, com a família. E é isso, né? Como ele falou, essa minha vida, né? Eu tenho que treinar 5 horas por dia, eu tenho que estudar, eu tenho que ir para a igreja todo final de semana, com apenas 15 anos. Já tem uma disciplina já. Como você encontra tempo, como você faz essa gestão desse tempo para você também ter a sua vida, né? Porque eu acredito que você não é só isso, né? Você falou, você é um atleta já muito bem classificado ali no ranking, já é campeão e tudo, e você tem essa rotina de treinos que eu entendo ser muito forte, puxado, e você tem também uma família, uma estrutura familiar por trás do atleta. Como você encontra tempo para você também se divertir, para você espairar um pouquinho a cabeça? Então, assim, dia de semana não tem muita diversão, né? É mais na escola, assim, com os amigos. Aí eu estudo, claro, mas também me divirto bastante. Não sou aluno do fundão, assim, mas bagunço um pouquinho na aula e tal. Mas normal de adolescente, vou bem na escola. Tipo, não pego recuperação, nada.
E nesse negócio de estudar com treino, a mistura, né? Aí fica... Essa é a parte mais complicada, assim, arrumar tempo. Porque pra divertir, assim, eu deixo pro final de semana, ficar com meus amigos, conversando, fazendo coisa tranquila, assim. Mas diversão em dia de semana é com os amigos, judô, treino, né? E isso é uma curiosidade minha, tá? O judô ele não tem nada a ver com o jiu-jitsu, ou tem algumas coisas parecidas com o jiu-jitsu. E aí eu já emendo a segunda pergunta. Quando foi que o judô entrou assim na sua vida? Que você descobriu essa paixão por esse esporte e começou a enxergar ele como uma oportunidade de seguir carreira profissional? O judô é bem parecido com o jiu-jitsu. Não parecido, mas os dois começam em pé. Tá. E tem... Só que os objetivos são diferentes, mas ao mesmo tempo são iguais. Porque no jiu-jitsu o objetivo é finalizar ou ganhar por ponto no final, né? Quem tem mais ponto. E no judô o objetivo é jogar o oponente. Aí tem 3 pontuações. Yuko, Vazari e Pon. Que Pon quando cai chapado de costas e acaba a luta. Vazari é quando cai meio de lado, entre Pon e Yuko, que aí 2 desses acaba a luta. E Yuko é quando cai, tipo, meio de ladinho, assim. Aí Yuko tipo, só ganha quando acaba a luta, assim. É a menor pontuação que tem. Mas o judô dá pra finalizar também, tem chave de braço, estrangulamento, mata-leão, essas coisas tudo. Muito bom. Qual foi a tua pergunta mesmo? Não, foi exatamente sobre isso, né? Como o judô entrou Sim. na sua vida e como te inspirou, né? E como você enxergou, em que momento você enxergou que poderia ser um esporte para você seguir carreira mesmo profissional. Então comecei judô com 3 anos, só que eu não comecei só no judô, comecei no judô, futebol, natação e tênis. Aí eu fazia os 4 juntos, não todo dia, fazia cada dia um, assim. Aí com 6 anos eu só tava no judô e no futsal. Aí eu precisava escolher um, porque o judô tinha me chamado pra ir pro competitivo, vou começar a competir. E se eu começasse, eu ia ter que treinar todo dia, não ia dar tempo de fazer futsal. Aí nessa hora eu tive que escolher um dos dois, que aí eu escolhi o judô. E aí depois não parei mais, continuei, aí entrou a pandemia, né? Mas aí continuei treinando na pandemia, treino online. Aí quando voltou com tudo. Aí comecei a ganhar as coisas. Foi assim. Seu Fauzi, a gente ouvindo o Ramon, embora tenha 15 anos e tenha uma história ainda para ser escrita, a gente vê nele um rapaz jovem, mas com objetivos traçados, que ele fala que treina 5 horas por dia. Né? Tem jovens da idade dele que tem esse sonho também de chegar onde ele já chegou com a idade dele, de ser o primeiro na sua modalidade, de ter essa condição de treinar 5 horas por dia, porque tem muitos atletas que são menor de idade e não tem essa condição também, que graças a Deus ele tem. O senhor como pai, como que o senhor incentiva ele a não desistir e como que o senhor conseguiu implantar nele o desejo de praticar alguma modalidade esportiva? O que o senhor, como pai, tem a dizer sobre essa disciplina que ele segue, regrado? Como que o senhor ajuda ele nos dias atuais? Carlos, eu na verdade, tenho eu combinei com minha esposa, desde o início, eu tenho 3 filhos, o Ramon é o mais novinho, tenho uma filha que vai fazer 21 anos, um de 18, né, o Gibran, e o Ramon com 15. E a gente combinou 3 coisas, que a gente ia dar educação, a gente ia dar valores e a gente ia fazer com que eles praticassem qualquer esporte em um nível competitivo. Porque a gente entende que hoje em dia essa geração ela é uma geração que vive em bolha, né? Então, assim, eles moram numa bolha, estudam numa bolha, um condomínio é uma bolha. Então, é uma geração que praticamente não tem frustração, não tem dor de cabeça, não recebe um não na vida, né? Na nossa geração, que não é nem muito, está muito longe, você fazia alguma coisa na escola, você tomava bronca na escola, quando chegava em casa você tomava bronca do seu pai também, tomava às vezes até uma chinelada,
E hoje em dia é o contrário, né? Acontece alguma coisa na escola, a mãe vai lá pedir a cabeça da professora. Então, hoje as crianças elas tendem a viver uma vida muito protegida. E aí você não cria casca, né? E quando chega numa fase adulta que enfrenta o mundo real, tem uma decepção amorosa, tem um problema lá de tomar uma bronca do chefe no primeiro emprego, o cara não tem base para aguentar isso. Então eu entendo que a questão do esporte foi um jeito que a gente enxergou como uma... eu fui nadador, fui atleta também, então eu falei, o meu sonho era botar os 3 na natação. Obviamente só minha filha mais velha foi, os 2 acabaram indo pro judô, mas falei, escolhe um esporte e vai ter que ser competitivo, porque eu acho que quando você participa de um esporte de um nível competitivo, o Ricardo sabe bem isso, você aprende a se sacrificar, aprende a entender o que é resiliência. Exato. Você entende que a vida não necessariamente é justa, você entende que para você conquistar alguma coisa, você tem que se esforçar, as coisas não caem do céu. Então, foi nesse sentido. Essa questão do esporte competitivo, a gente forçou mesmo, a gente estimulou ao máximo, mas depois que o Ramon foi ganhando corpo, né, e começou a ter resultados no judô, aí corre por conta dele. Eu falo para ele, o sonho é dele. O meu sonho já se realizou. Você já foi para um esporte de alto rendimento, você já entendeu os valores que eu acho que o esporte pode te passar. A partir de agora, o sonho é seu. Eu, como pai, estou aqui para te apoiar no que você precisar. Mas não esqueça, o sonho não é meu, é seu. E dentro desse sonho que o senhor sempre fomenta, já teve momento que o senhor viu o seu filho desanimar e o senhor ter que ir lá e dar um abraço, trazer para perto, não desiste não? Por que essa pergunta? Porque muitos atletas, às vezes, não têm isso do seu pai. E ele, por si só, ele tem que criar essa resiliência, ele tem que ser perseverante, ele tem que crescer sozinho, né? E o Ramon tem a oportunidade de ter uma família estruturada. Quando você vê o seu filho com essa fragilidade, qual o papel de um pai para um filho que busca alta performance dentro de um esporte de alto rendimento? Olha, isso assim, eu acho que não tem fórmula pronta, viu? Porque o que acontece é o seguinte, a gente tem, dentro de casa, por exemplo, eu tenho perfis de filhos que são totalmente diferentes. Tem um filho que vai funcionar mais com uma conversa motivacional, tem um filho que vai funcionar mais com uma chamada, com um puxão de orelha, no bom sentido. Então, assim, no caso do Ramon, a gente vai fazendo tentativa e erro, né? Obviamente que ele passa por esses altos e baixos. Eu acho que ele passou aí 2 anos de uma carreira de judô no sub-15 inteiro, onde ele ficou 72 lutas invicto. Isso aqui é um número muito absurdo, porque se você for olhar o judô, principalmente o judô, ele é um esporte de derrota. Entram 50 caras lá, 49 vão perder. Tem só um que vai sair com vitória, né? Então, estatisticamente, a chance dele ficar perdendo é muito maior do que a chance dele ficar ganhando. E aí a gente conversa muito sobre isso, né? E aí, nesses altos e baixos, tem hora que você tem que conversar, tem hora que tem que deixar, porque faz parte, né? Ele tem que internalizar aquilo. Então, assim, eu tento ser um suporte, mas eu também não me policio para não ficar fazendo uma super proteção também. Ramon, 72 vitórias consecutivas. Como que você trabalhou a sua mente para encarar cada adversário e falar, poxa, venci uma, venci 2, venci 3, até chegar nas 72 vitórias? Como que você trabalhou internamente dentro de você? Então, eu ficava muito nervoso, né? Principalmente que eu tinha... Não era obrigatório ganhar, mas tinha uma pressão bem maior ali que eu precisava continuar essa sequência, né? Aí, então, eu entrava, orava, pra não ficar nervoso, porque eu fui bastante nervoso nessa luta, assim. Aí eu preciso me acalmar. Aí, então, era um motivo maior ainda pra ficar nervoso, só que eu tentava levar isso como motivo pra não ficar nervoso. Tipo, já ganhei tantas lutas até aqui, então, se eu perder... Tipo, lógico que eu não pensava... Faz parte, né? Faz parte perder. Você tá entrando, desculpa te cortar, é tatame que chama também? Tatame. Você tá no tatame, né? E a única certeza que você tem
é que você está indo para uma luta. Você não tem a certeza que você vai ganhar essa Sim, luta. sim. Apesar de você ter a confiança em você, naquela sua preparação, ter as pessoas em sua volta que falam assim, ó, você está preparado para isso, vai e faz. Mas do outro lado também tem um oponente que eu acredito que você também coloca na balança. Estuda esse oponente, vê quais são os pontos fortes dele, né? Esse tipo de situação aconteceu comigo também no alto rendimento, quando eu jogava. E era assim também. Me preparava, físico, tático e técnico. E aí eu preparava o meu mental. Só que quando eu ia para o jogo, na semana do jogo, legal. 2 dias para o jogo, legal. 1 dia para o jogo, legal. Mesmo sendo uma final. Mas no dia do jogo, dava um frio na barriga. Entrava nervoso no campo. Isso é para quem é apaixonado por aquilo que faz. Porque no dia em que você perder esse frio na barriga, talvez seja o momento de você continuar, de você rever o que você está fazendo. Será que realmente isso continua arrancando esse friozinho na minha barriga? Então, quando você começa algo, tem esse friozinho na barriga. Quando você está para terminar algo, também você sente isso daí, né? Quem te incentivou? Qual foi a sua maior inspiração para você começar, de fato, no judô? Então, inspiração assim. Na minha família não tem ninguém que luta assim. Meu pai fez jiu-jitsu, mas não competiu e tal. Acho que meus senseis também, que sempre apoiaram aí, Sensei Ricardo, Sekira, o Honorato, né, o vice-campeão olímpico, e agora o Katsuhiro, que é atleta olímpico também. Aí eles sempre apoiam quando eu tô triste, né, quando eu tô com vontade de parar de treinar, não aguento mais. Aí eu converso com eles sempre dão apoio, né, pra continuar, falam que é normal isso, porque judô é um esporte muito treino, né? Mas porque no judô são poucos minutos de luta, então você pode treinar um atleta olímpico, treinar 4 anos, chega na primeira luta, perde 1 minuto. Isso é muito normal no judô. Então, acontece muito. Ramon, o São Paulo, ele falou algo interessante. O atleta ele vai se preparar 4 anos para fazer uma luta que ele pode perder em 1 minuto. Então a preparação, na realidade, é durante esses 4 anos, correto? O senhor ciclo olímpico, sim. Que é o ciclo olímpico. O senhor como pai, como que o senhor trabalha? O senhor tem 3 filhos, os 3 filhos foram dentro da área do esporte, mas direcionado ao Ramon. Como que o senhor trabalha nesses 4 anos, ou nos 2 anos, ou num ano, até chegar na competição? Porque eu creio que ele busca esse suporte do senhor, busca esse suporte da família. Né? Então, como o senhor agora, pessoa, trabalha para estar preparado para dar o suporte para ele? Olha, literalmente eu ajustei minha vida em função mesmo, né? Essa carga de treino dele é uma carga intensa demais. Então, assim, a gente montou uma estrutura para conseguir conciliar minimamente esse modelo de vida que ele optou por seguir. Então, ele estuda numa escola que é 1 quarteirão de casa, porque aí ele tem tempo de sair, ele sai da escola 1h30 e chega em casa a tempo de conseguir engolir o almoço, porque 2 horas a gente tem que estar saindo para o clube, né? Eu me adaptei, então eu trabalho, tem gente que faz home office, eu faço um club office. Eu preparo toda a minha agenda para trabalhar do clube, levo meu computador e fico trabalhando de lá para ele poder treinar. E aí ele fica nesse modelo de treinamento até às 9 da noite lá, e eu fico lá acompanhando ele. Então, estruturalmente a gente montou esse modelo, e aí assim, tem que ter uma base tensa, né? Porque, de novo, o judô tem muito essa questão de peso, a gente estava até conversando ali, né? O Ramon, a maioria dos atletas tem que ter mais uma carga de disciplina, que estão, além de ter a disciplina de treino, a disciplina de luta, a disciplina de escola, você tem que ter a disciplina alimentar ainda, né? De questão de treino e tal. Então, a gente por um tempo foi mantendo ele na categoria até 81 quilos. Aí a gente conversou com o sensei, conversou com ele, e ele, estrategicamente, a gente chegou à conclusão que estava na hora dele subir. Então tudo isso
não é simplesmente, legal, vou subir de categoria, né? Tem todo um trabalho, a gente faz um trabalho com nutricionista, eventualmente um trabalho com um psicólogo do esporte, né? Então, de novo, o sonho é dele, mas o que eu posso estar apoiando nesse sentido, a gente tenta trabalhar. Agora, com relação à competição, essa questão do ciclo olímpico, né, que ainda está muito cedo para a gente pensar e tal, mas ele tem, obviamente, 3 ou 4 grandes competições no ano, né? E hoje em dia a turma se prepara absurdamente, né? Então você tem vídeos, você estuda os adversários, você entende, tem um adversário, para cada adversário você vai ter um modelo de luta diferente. Então tudo isso tem que ser feito também, essa parte estratégica, né? Então, isso mostra, Ricardo, que tipo, independente da modalidade esportiva, claro, tem algumas modalidades que tem mais investimento, né? O futebol é o que tem mais investimento, mas o atleta que realmente ele quer performar, quer ser protagonista da sua própria história, ele tem que pagar um preço desde cedo, porque ele tem 15 anos, ele treina aproximadamente das 3 até as 9 horas da noite, de segunda a sexta. Isso, e sábado de manhã também tem treino. Sábado de manhã também tem treino. Então ele sacrifica a juventude dele, digamos assim, em busca de algo maior, que é a realização do sonho dele. E esse esporte, judô, dentro desse contexto, ele possibilita para as pessoas menos favorecidas esse acesso? Porque o futebol, querendo ou não, ele dá acesso. Você consegue jogar o futebol na rua, você consegue jogar futebol na escola, você consegue jogar futebol dentro de casa. Mas e o judô, que precisa de um tatame, que precisa de uma preparação diferenciada? As pessoas menos favorecidas conseguem acesso ao judô? Sim. Como? Na verdade, hoje eu entendo que o judô ele não, é quase ou tão acessível quanto o futebol. Porque o judô ele virou principalmente no Brasil, um esporte de base, né? Você tem diversos projetos sociais, e o judô ele é um esporte muito barato, se a gente for comparar e pensar como política de governo e tal. Ele é um esporte muito barato de se criar, né? Você pega qualquer contraturno de escolas públicas, por exemplo. Existe, por exemplo, o Thiago Camilo, que é um atleta que já foi medalhista por 3 Olimpíadas seguidas. Ele tem um projeto super bacana chamado do Instituto Thiago Camilo, que ele tem uma parceria no contraturno escolar com os CELS, né, que são as escolas municipais, e você tendo lá uma doação de tatames ou uma compra de tatames já, né, a um preço melhor, então você coloca ali numa sala de aula, no contraturno escolar, com um sensei, que é um atleta que chegou na faixa preta, e ele se torna um sensei e pode dar aula. Você pode atender ali centenas de crianças, né? Porque ele pode criar aulas de hora em hora ali e faz. Então, você tem os projetos, um monte de projetos sociais. O Flávio Canto tem um outro, que é o Instituto Reação, que formou, por exemplo, a Rafaela Silva, né? Então, ele é um esporte muito democrático, muito. Ramon, e qual é a sua faixa hoje? Marrom. Aí só que eu pretendo pegar a preta esse ano já. Porque é difícil pegar a preta, que tem que trabalhar. Tem que ficar 2 anos na marrom, que eu já tô. Aí precisa trabalhar, tipo em competição, mesário, ficar na mesa segurando a câmerazinha na luta. Que aí dá pra acumular pontos e no final do ano fazer o exame. Que ainda tem o exame, né? Que é difícil também. Então a marrom a marrom já é preta já. Depois a marrom é a penúltima faixa. São quantas faixas? São quantas faixas? Depende do lugar. No Paineiras, onde eu treino, dependendo da idade da pessoa também. Mas, tipo, todas as faixas assim é branca, branca ponta vinho, vinho, branca ponta cinza, cinza, azul clara, azul escura, amarela, laranja, verde, roxa, marrom. Aí, preta. Aí depois tem coral, que é a Kodansha, e depois a vermelha. Ele já passou por 11 faixas, é isso? Pela contagem? Passei por
Foram 10, eu acho. 10 ou 11. Absurdo, né? Eu fico ouvindo isso e me vem à mente uma pergunta, né? Para você, Fauzi. Muitos pais têm dificuldades de equilibrar, né? Entre o apoio e a cobrança, né? Como foi para você encontrar, ou para vocês, como família, encontrar esse equilíbrio entre o atleta e a pessoa, separando isso, né? Como foi encontrar esse equilíbrio? Porque isso acontece bastante. A gente fala muito sobre isso aqui, como hoje em dia muitos pais, não todos, depositam essa expectativa e cobram em excesso os filhos e aí acabam frustrando o garoto ou a menina. Tem muitos jovens que sentem esse peso. Como é que foi para vocês encontrar esse equilíbrio de separar, né, a pessoa do atleta, esse tipo de apoio que teria que ser dado incondicionalmente e a cobrança? Sim. Essa pergunta ela é bem complexa, cara, porque assim, eu não tive uma referência de pai. Eu perdi meu pai muito cedo. Meu pai faleceu com 38 anos. Então, eu tinha 9 para 10 anos. Então, eu não tive essa referência de pai de adolescente, né? Que a pessoa fala, adolescente é um outro bicho, né? E então, assim, eu fui muito por tentativa e erro. Eu acho que uma coisa que eu sempre com minha esposa a gente fez foi pedir para Deus mesmo, assim, sabedoria para como educar, para como falar, quando falar, como falar. Entender que a gente às vezes não tem essa capacidade de saber tudo, não tem um manual de instruções, então, e ir sentindo. O Ramon, no caso do Ramon especificamente, ele sempre gostou de competir, isso está no sangue. Então, eu acho que o principal, se eu pudesse falar assim, perceba os teus filhos, entenda qual é o perfil dos seus filhos, porque cada um vai ter um jeito diferente de você falar, de você tratar, de você conduzir, né? O que funciona para um não vai funcionar para o outro. Então, eu acho que mais do que tudo você tem que conhecer bem, estar do lado e se mostrar presente, né? Então, no caso do Ramon, ele é um cara que sempre gostou de judô, sempre gostou de treinar e ele gostava de competir. Então, era um mundo ideal. Você praticamente não precisava, né, fazer. Na verdade, assim, até pouco tempo atrás, o castigo dele falou: se você fizer isso de novo, você vai ficar sem treinar, hein? Então, era época boa. Agora ele já não está mais tão empolgado aí com o treino, mas é isso. Eu acho que, obviamente que quando você é pai, tem hora que você tem que ser amigo, mas tem hora que você tem que ser disciplinador. E entre ser amigo e ser disciplinador, o meu papel é ser disciplinador. Então, isso é claro. É muito bom ouvir essa sua fala, porque você, quando foi apresentado, você falou, na verdade, que esse não era o seu sonho. E eu me identifiquei bastante com isso, porque eu tenho filhos que tentaram jogar bola, um que até ingressou e tudo, e eu falei para ele também: esse é o seu sonho? Falou: então tá bom, pode contar comigo. Esse não é o meu sonho, porque o meu já realizei, então, mas sou seu pai, se você precisar, você pode contar comigo. Isso é muito legal. Você falar sobre isso, sobre ser o educador, você saber qual é o seu papel de pai, de estar ali para, pode contar comigo, sou seu pai, você tem o meu apoio, eu estou aqui para te educar, eu estou aqui para te orientar, e você vai encontrar em mim a torcida mais leal do mundo que você pudesse imaginar, em mim, na mãe, na família, enfim. Isso é muito, muito legal. Parabéns, eu acho que isso é ser pai, você poder estar ali, estar dando todo o seu apoio
e acompanhar, estar atento, talvez aos sinais que o Ramon venha apresentar de uma competição para outra, tá um pouco desanimado, ou tá, enfim, por causa da idade, tá fazendo algumas coisas que de repente você precisa conversar e mostrar para ele de uma forma diferente, porque a responsabilidade nossa é essa. Eu sempre falo assim, olha, a minha responsabilidade como pai é entender a fase do meu filho ou da minha filha. Por que é a minha responsabilidade? Porque eu já passei por esta fase e eles não. Então a responsabilidade maior é nossa de poder entender e compreender qual é a cabeça de um adolescente, de um jovem com essa idade. Parabéns. E Ramon, você se lembra do primeiro campeonato que você foi disputar, assim, e como foi? Nosso primeiro, lembro, eu tinha 7 anos, foi no 7 Sub-9, aí eu fui com Paineiras, né, com o clube, Aham. com a van deles lá, primeira experiência, aí já acordava cedo, em fim de semana que já não estava acostumado, acordar às 5 da manhã, e frio na barriga é o maior de todos. Aí na primeira eu já, acho que eu fiquei em terceiro, mas eu já peguei a manha, comecei a ir em bastante campeonato todo final de semana e soltou, né? Aí começou a sub-11, sub-13, sub-15, que aí foi a melhor fase assim da carreira. Aí agora sub-18, né? Tá. E o que passa assim pela sua mente assim antes de uma luta importante que você vai disputar? Com o que passa assim pela sua cabeça? Ah, eu tento, por exemplo, se o cara for muito bom, ter muita coisa, eu tento não pensar nisso, tentar esvaziar a mente, né? Tentar orar pra Deus esvaziar a mente, dar sabedoria, sempre a sabedoria. E também pedir pra que todo o treino que eu tive não foi em vão, né? Tipo, eu possa colocar em prática na hora, assim. Legal, É isso. muito bom. Buscar esse direcionamento, Aham, tentar acalmar a mente. sim. É bem interessante a fala dele, não sei se você presta, eu sou detalhista, porque a gente está diante de um adolescente, né, que a gente viu aqui o currículo dele, 72 lutas, assim, invicto, em um esporte de derrota, o Fauzi falou. Eu estou conhecendo através de vocês esse esporte, mas é interessante ele falar que nesse momento que antecede, ele vai falar com Deus, ele vai orar para pedir sabedoria, para Deus acalmar a mente dele, quando na verdade, Fauzi, a gente está vivendo em uma geração do pensamento acelerado. Essa é uma geração do pensamento acelerado. Verdade. E olha, mais uma vez, parabéns, porque eu ouvindo isso, a gente vê que ainda tem famílias, ainda tem jovens que buscam fugir um pouquinho de todos esses ruídos, de todo esse barulho que o mundo vem gritando na mente dos jovens, principalmente os jovens, né? E ele está dando uma lição aqui para essa juventude. É possível você ser um adolescente, você está em uma exposição, você está em competição, você está vivendo algumas emoções muito fortes, porque faz parte da idade, mas mesmo lidando e tendo que enfrentar esses tipos de emoções, você, com a idade que ele tem, você fala assim, Deus, me ajuda, aquieta minha mente, né? Me dá tranquilidade para eu poder entrar lá e fazer o meu melhor. Não estou falando que ele fala assim, mas eu já começo a imaginar, olha, eu estou preparado para isso, eu treinei, eu estudei o meu adversário, agora eu só preciso de tranquilizar a minha mente, ir para lá e executar. É muito bom a gente ouvir. E é um dos pilares que a gente trabalha, né, Ricardo? Que é o pilar da espiritualidade, né? Recentemente saiu uma notícia que o Conselho Federal de Medicina estuda a possibilidade de colocar na grade curricular a espiritualidade. Porque eles entendem que esse pilar é essencial na vida de todo e qualquer ser humano. E ouvindo o Ramon falar, ele sempre cita, não, eu orei a Deus, falava com Deus. Ramon, quem te apresentou esse lado espiritual de falar com Deus na sua vida? E outra pergunta,
Tem jovens que chega até você pedindo conselhos de como treinar, de como competir, conselhos da vida mesmo? E quem me apresentou foi meu pai, né? Meus pais, minha mãe e meu pai, quem já tá... Nasci assim e já ia pra igreja desde criança, mas ia com meus pais, né? Não prestava atenção, que era menorzinho. Eu comecei realmente a me aproximar, assim, de Deus ano passado. No meio, assim, do ano passado pra agora, assim, né? Que aí eu comecei mais pra igreja, realmente ouvir a palavra, ler a Bíblia toda noite. Ouvir podcast, né? Ver vídeo, por exemplo, na rede social, principalmente TikTok, né? Instagram, que aparece muita coisa errada e tal. Aí o algoritmo vai ajustando essas coisas pra... tipo, por exemplo, no meu, que mais aparece podcast bíblico, essas coisas, história da Bíblia, série, recomendação de igrejas, música, né? Louvor, Que é o que você busca, né? Aham, Ele sim. te entrega, né? O algoritmo te entrega Sim, aquilo sim. que você clica e que chama a sua atenção, né? Aham, Então, quanto mais você clica em algo que te sim, chama a atenção, mais ele te entrega sobre aquele assunto, né? sim. É, que, por exemplo, a gente tá falando assim, eu falo bastante. Meus amigos da escola não são muito da igreja, né? Uhum. Quer dizer, muito não, todos são cristãos, mas realmente próximos assim, eu tenho dois que quando a gente tá junto assim, é o que a gente mais fala assim, a gente tenta levar nossos amigos pra igreja também, que eu vou com eles. Aí parece que nosso celular ouve, né? Que aí depois que a gente fala isso, já começa a aparecer um monte de coisa bíblica assim e da hora, fala, caraca, Eu tô dando risada porque tem uma impressionante. pessoa que sempre fala isso daí pra mim. O celular ouviu, tá É. nem aí no cantinho. E é verdade. E é verdade. Ô, seu Fausto, ouvindo o relato do seu filho referente a esse lado da espiritualidade, 15 anos, novo, e realmente ele anda na contramão. O mundo é muito imediatista, ele pede a Deus tranquilidade. Qual é o sentimento que o senhor tem como pai de ver o teu filho tão cedo, disciplinado, buscando a Deus, dentro das redes sociais, querendo entender mais sobre esse pilar da espiritualidade? E quem te apresentou Deus também? O sentimento é de orgulho, sentimento de gratidão. Porque no fim das contas, é o sentimento que a gente vai estar junto na vida eterna. Então, esse é a minha maior alegria. Eu já venho de um lar cristão também. Como eu comentei, meu pai veio da China para o Brasil, mas chegou com 12 anos aqui e ele já vinha de uma família cristã lá na China. E a minha mãe, filha de libaneses, os meus avós também vieram do Líbano, mas também de família cristã. Então, eu já venho de lar cristão. Então, na época que ainda não era moda ser crente, né? Então eu era o único crente da escola quase. Mas venho desde sempre, sim. E óbvio, você passa por umas fases mais afastadas, né? Fase de adolescência, faculdade. Mas graças a Deus hoje a gente tá firme aí na fé. E você acha que esse pilar da espiritualidade dá condições do seu filho performar dentro do judô? Eu acho que dá condições dele entender que existe um propósito maior, né? E que o judô, performando ou não performando, eu acho que ele tem um propósito maior. Eu falei para ele, se o judô for servir para eventualmente você poder, né, de alguma maneira tocar a vida das pessoas, ótimo, né? Mas eu acho que não é o principal objetivo. Então, quando você olha por esse prisma, você tira um pouco o peso também, né? Dessa pressão por resultado, por performance e tal. É muito legal isso, cara. Eu fico pensando assim, né? Depois dele ter galgado e ter conquistado, passado por todas as etapas das cores do cinto, né? Que chama faixa, Da né? faixa. Da faixa, né? Você passar por todas essas etapas,
foi um longo caminho, uma longa jornada, né? Agora, como é para você, Ramon, lidar com a pressão de ser o número 1 do ranking? Porque tem uma pressão. Então, que eu era no Sub-15, né? Aí, não tinha muita pressão não, assim. Tipo, que da hora, eu sou primeiro do ranking e tal. Falava pros meus irmãos, né? Brincava, mas pressão assim, não tinha muito não. Era mais de boa. É tranquilo. Ele fez, comentário dele fez eu lembrar de certa vez perguntaram para Emerson Sheik: Emerson, como que foi a reação do Romarinho quando fez o gol contra o Boca Juniors? O Romarinho, para ele era mais um gol, tipo, ele não tinha um entendimento que aquele gol iria mudar totalmente a história de uma nação que é corintiana e totalmente a história dele. Eu acredito. Eu senti algo aí de corintiano aí no seu coração agora, se eu fazer esse gol. Será? Não, né? Acho que não. Assim, não. Tá. O que eu quero dizer é que lá na frente ele vai ter a percepção do que é ser, ou do que é ter sido o número 1. Essa dimensão. Essa dimensão. Então acho que por ele estar trabalhando e ter conquistado o número 1 do ranking, hoje ele não tem essa percepção. Mas lá na frente eu acredito que sim. Não sei se você também. Mas você sabe que isso é uma coisa interessante que você puxou, que é a questão do ambiente, né? Eu brinco assim, eu fiz natação em Brasília. Fui de Brasília fazer natação em Brasília. Então assim, o nosso maior sonho, ele chegava no máximo a disputar uma final de brasileiro. Porque se eu olhava ao redor, todo mundo que estava ao nosso redor, o máximo que alguém tinha conseguido chegar era nisso. E aí a gente fala o seguinte: o Paineiras tem uma estrutura, ele treina lá desde os 3, 4 anos, que assim, você tem lá o Sensei Honorato, foi vice-campeão olímpico. Agora a gente tem o Sensei Katsuhiro, que participou das Olimpíadas passadas. Então assim, você tem vários atletas lá. Você tem o Cris, que inclusive já veio conversar com vocês, que tem aí uma possibilidade também de virar um atleta olímpico. Então, eles convivem num ambiente que aquilo ali, de chegar eventualmente numa Olimpíada, que é o sonho máximo, né, de todo atleta, como se chegasse na Copa do Mundo para um jogador, é um sonho que está ali. Você está treinando do lado do cara que já foi, do lado do cara que tem potencial de ir. Então, essa questão do ambiente ajuda, né, a moldar o tamanho do teu sonho. E quando você fala em ambiente, veio a história que você tinha comentado para nós, que certa vez você viu o seu filho cozinhando para levar marmita para algumas pessoas. E eu queria saber do Ramon e de você também, porque o ambiente que vocês foram, às vezes não é um ambiente que ele tem convívio diariamente. Mas aquela experiência entrando naquele ambiente, acredita que trouxe uma realidade que às vezes ele não enxergava. E isso ajuda, querendo ou não, a sempre buscar melhorar para ter condições também de ajudar outras pessoas que estão no ambiente inferior. Eu queria saber como que foi a história, esse relato, o que aconteceu, a iniciativa dele de ter começado a fazer as quentinhas, né, as marmitas. Como que foi a história, Ramon? Aí você pode concluir o seu pause. Você teve essa ideia de fazer a marmita como? Então, eu sempre passava de carro, assim, voltando do treino ou indo pra algum lugar, via a pessoa na rua, assim, tipo, pedindo no farol. Aí sempre ficava incomodado, assim, né? Procurava achar alguma moeda, alguma coisa, assim. Quando tinha alguma coisinha na minha carteirinha, eu dava, né? Aí, falei, já que não posso, tipo, ajudar muito nessa forma, assim, com dinheiro, eu vou fazer comida, né? Aí eu pedi pra minha mãe pra comprar umas coisas no mercado, eu fui com ela, né? Aí a gente comprou as coisas, começou a fazer, aí foi aumentando, né? Aí a gente começou a fazer toda semana, conseguiu mais ajuda, né? Primeiro era só comida, depois tinha suco, doce também. A gente começou a mais de 500 marmitas assim, para mais de 500 pessoas, né? A gente num lugar com bastante gente. E qual foi a sua primeira reação quando você ouviu ele fazendo a comida? Ele tinha acabado de almoçar e você falou, pô, mas a comida... Na verdade, foi logo no início da pandemia. E aí, assim, o Ramon, o judô gasta uma caloria absurda, né? Mas, em compensação,
O cara recupera tudo na comida. Né? Come bem. Então sempre foi de comer bem. E como é terceiro filho, sempre teve que se virar, né? Porque você sabe fazer uma parte rapidinho, sabe aquela história do primeiro filho que engoliu a moeda, né? Aí vai para o hospital, desesperado, o pai, a mãe leva. O segundo, o pai já vira o menino de cabeça para baixo, ele mesmo faz a massagem e tira a moeda. E o terceiro filho, que quando engole a moeda, a única coisa que você faz é descontar da mesada, porque o terceiro filho já nasce pronto, né? E o Ramon desde cedo cozinhava, já sabia fazer comida, porque ele gosta muito de comer, então ele aprendia a cozinhar o que ele gostava de comer. E aí, na pandemia, ele estava treinando só online, e aí, obviamente, fazer um treino online é muito diferente do que você gasta de caloria num treino, né, real ali. E continuava comendo real. Ele não estava comendo online, estava comendo real. E aí eu tinha acabado de almoçar, umas 3 da tarde, eu entrei na cozinha, ele estava em cima de um banquinho, mexendo numa panela. Aí eu chamei a atenção dele e falei, pô, meu filho, você acabou de almoçar, de novo você vai fazer comida? E aí foi quando ele quebrou minhas pernas lá, falou que não, que isso aqui, estou preparando comida para os moradores de rua, minha mãe deixou eu preparar. E aí essa história começou do jeito que ele contou aí. Começamos aí com 10, 15 marmitas, e aí a coisa ganhou uma proporção. Aí a gente chegou a distribuir 500 marmitas por dia. A gente fez isso todas as quintas por 9, 10 meses. Ô, Ramon, e nessa história, qual foi o maior aprendizado que você teve como pessoa de poder ajudar entregando essas marmitas para aqueles que não tinham nada para comer? Porque você tá de frente com 2 pessoas também que passaram necessidades, que chegaram a pedir também. Tanto eu quanto o Ricardo, nós chegamos pedindo a nossa adolescência, né, Ricardo? Exato. Porque não tinha o que comer. E a gente ficava muito feliz quando alguém como você dava algum alimento, alguma coisa para nós. O que você pôde extrair, o que você aprendeu dentro dessa experiência? Então, assim como Deus ajuda todo mundo, eu acredito sim que Deus tenha tocado no meu coração para eu fazer isso. Então, quando as pessoas oram para Deus pedindo coisa, eu acho que elas vêm indiretamente, chega de um jeito para você, né? Então, eu acho que isso foi um dos principais aprendizados, que acho que Deus me usou assim para glorificar o nome dele, né? Toda a glória para ele, assim como vocês no podcast, né? Acho que foi isso. Sem sombra de dúvidas, você foi a resposta da oração de muitos daqueles moradores, né? Que estavam pedindo para alguém ir lá, ou que talvez naquele dia, sempre imagino, não tinha comida. Talvez eles estavam pensando, hoje não vai vir ninguém, nós não conseguimos nada. E a única coisa que eles tiveram foi, olha, vamos orar, vamos pedir para Deus enviar alguém. Aí Deus vai e toca no coração de vocês, para vocês fazer isso. É uma ação muito nobre, digna de ser aplaudida, Carlos. E quantos anos você tinha na época? 11. 11 anos de idade. Com 11 anos de idade, tendo o conforto da sua casa, ou tendo pelo menos o alimento de cada dia, o pão de cada dia, mas não deixando de olhar para o seu próximo, que é um mandamento, né? Sim. Que é um mandamento, você cumprir esse mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas e o seu próximo como a ti mesmo. Agora, voltando para a sua carreira, qual seria o seu maior sonho dentro do esporte, dentro do judô? Agora sim, tô com sonho de... olhando pro ano que vem, né? Que é chegar na seleção como titular, né? E ir pro Mundial. E conseguir uma medalha no Mundial. O Mundial acontece quando? Em agosto do ano que vem. Em agosto do ano que vem também. Sim. Você já foi para a seleção alguma vez? Sim, no Sub-15, né? Que era no Pan-Americano. Fui 2 vezes Pan-Americano. Ganhei as 2. Aí também já fui competir no Canadá e nos Estados Unidos, só que esse não foi com a seleção. Foi com o clube, com Paineiras, né? Aí no Canadá eu consegui ganhar também. E nos Estados Unidos eu fiquei em terceiro, que já foi no Sub-18, né? Foi a primeira Que competição legal. Sub-18 internacional.
Muito bom. Eu fico imaginando você pegando o telefone, ligando para seu pai, ligando para sua mãe, compartilhando com eles Uhum. essa vitória. Eu acredito que não tem nada melhor, né, e emocionante de Sim. você poder dividir com as pessoas que sonharam com você e que sonham até hoje Uhum. com você, né? Mas como todos, a gente gosta de perguntar assim. Eu, na minha infância, eu tinha uma referência. Eu sempre procurava olhar os caras que eram muito bons e eu falava assim, poxa, eu tenho que fazer algo que esse cara faz, ou próximo do que ele faz, vou tentar imitar alguma coisa assim para ver se eu consigo melhorar o meu potencial e conseguir realizar o meu sonho, né? A gente chama de referência. Quem foram as suas referências dentro do judô? Se você teve alguma referência e o porquê? Acho que minha referência, assim, são meus senseis. São sensei, os mais velhos lá do clube, né? Aham. O Cris, né, que tá indo tem chance de ir para as próximas Olimpíadas. Aí, Sensei Norato, né, vice-campeão olímpico, acho que as maiores inspirações aí. Que é que eu consigo acompanhar de perto a rotina, né? Que eles treinam muito, muito dedicado da vida no treino, né? Todo treino da vida. E acho que são eles mesmo. Isso, desculpa, Carlos. Princípios de honra, você valorizar as pessoas que estão ali dedicando horas com você, treinando você, te dando palavras de ânimo, te corrigindo, te mostrando qual é o caminho, para onde você vai. Isso é muito legal. Para a cabeça de um jovem de 15 anos, ele está agora, com 15 anos, isso é muito legal. Esses são os ensinamentos que o esporte também traz. Você reconhecer o valor das pessoas que estão ali todos os dias trabalhando ao seu lado, reconhecendo a importância delas, vendo que essas pessoas estão dedicando tempo a você, que estão mostrando para você, é assim que tem que ser feito. E se você estiver titubeando, eu falo assim, não, volta para cá, que é assim, vamos lá, porque faz parte. Isso é muito legal, ver a cabeça dele pensando e valorizando de fato as pessoas, porque é aquilo que a gente sempre fala aqui, ninguém vence sozinho, ninguém é feliz sozinho, ninguém nasce sozinho, ninguém conquista sozinho. Todos nós precisamos de pessoas para fazer com que o nosso sonho se torne cada vez mais possível, porque sozinho a gente não consegue. Sim. E o nosso podcast, o Ramon e Fauzi, ele é bem educacional e direcional. E vocês são os primeiros que o podcast traz, que é o filho atleta junto com o pai. Né? E a gente se sente honrado porque várias pessoas assistem o nosso podcast. E nossa intenção e objetivo é ensinar as pessoas que estão assistindo que é sim possível o pai e o filho estarem unidos, né? O pai apoiar o filho ter uma figura de um pai disciplinador, amigo, quando assim necessário, e mostrar também que mesmo com pouca idade é possível sim você ter uma vida normal, é possível você ter uma vida dentro de uma social, né? Porque ele falou que ele vai na igreja sábado e domingo, ele fica com os amigos dele, ele brinca, né? Porque querendo ou não tem essa idade para isso. Mas em contrapartida também, eu sempre procuro direcionar para aqueles atletas que não têm essa figura paterna e materna. Né? Eu venho dessa linhagem também, tipo, de crescer sem a figura paterna e materna, e eu sei o quanto é difícil, né? Galgar na vida sem a figura dos pais. Qual conselho você pode dar para esse atleta que não tem a figura paterna, porque você também perdeu seu pai muito cedo, que pensa em desistir do esporte porque não tem um apoio familiar? Que conselho você pode dar para essa pessoa, para esse adolescente que está passando por isso agora? Olha, eu acho que assim, a tendência é você tentar suprir essa falta com outras referências, né? O Ricardo falou bem essa questão da referência. Eu acho que no judô, principalmente, o sensei, ele tem um papel muito forte nessa questão de referência, de disciplina, de ser o sábio que vai acompanhar muito mais do que só o técnico, né? Então, eu acho que assim, é buscar boas referências, né? E as boas referências não necessariamente é o cara que hierarquicamente está ali em cima, mas é aquela coisa, não é o faça o que eu falo, é o faça o que eu faço.
Então, a recomendação é assim, você olhar pessoas que você admira, pessoas que você entende que têm valores que são valores que você almeja. E aí ter essas pessoas como referência, né? E buscar isso como uma referência. E, obviamente, e aí que a gente já vem falando bastante disso, eu acho que a maior de todas as referências e o nosso pai é Deus, né? E aí eu acho que a gente passou por isso, né? Eu também perdi o pai cedo, então assim, eu sempre tive essa referência de até instintivamente sempre pedir para Deus, porque eu não tinha para quem pedir também, né? A minha mãe é a maior heroína da minha vida, a pessoa que eu tenho uma gratidão assim indescritível. Agora, minha mãe, ela criava 3 filhos, trabalhava, tinha que cuidar da casa, então assim, a gente não teve essa relação de poder ter algum tipo de intimidade por conta desse tempo todo que ela fazia, estava o tempo todo trabalhando, correndo atrás, viabilizando, cuidando de 3 filhos. Então isso eu acabei desenvolvendo com Deus, né? De pedir para Deus, de entregar para Deus, de confiar muito, de andar confiando, até porque eu não tinha opção, até. Então, desde muito cedo eu comecei. Então, minha recomendação é essa: tenha Deus como o centro da sua vida, como pai, como aquele pai amoroso e carinhoso que vai estar ali te sustentando, te apoiando. E depois que a gente vira pai, a gente entende muita coisa, né? Que como filho você não tem essa percepção. E eu acho que isso é o grande finale. Porque você só vai conseguir entender um pouco da dimensão do que é o nosso Deus quando você vira pai. Porque é um amor absurdo, né? A gente daria facilmente a nossa vida pelos nossos filhos, qualquer coisa. Então, você começa a entender um pouco desse amor. E aí você começa a entender o amor que Deus tem por você. Então, eu acho que é isso. Você ou ter como referência pessoas que te amam, pessoas que têm bons valores e a principal referência de todas é ter Deus, pedindo para que Deus esteja direcionando a tua vida. Entendi. Ramon, qual conselho você dá para os jovens que têm a sua idade, 15 anos, 14 anos, e pensam em desistir do esporte? O que você pode aconselhar o jovem da sua idade? Eu acho que o esporte, assim, salva a vida, né? Claro, tira a gente da rua, dá uma condição melhor, de certa forma. E também para a saúde também, saúde mental, saúde corporal, né? Eu acho que é sempre importante fazer esporte. Não só esporte, como academia também, né? Também é muito importante para a saúde. E alimentação, né? No esporte, nutricionista, sempre manter a vida com seu médico, né? E é isso. Seu Fausto, já passou mais de 1 hora, por incrível que pareça. E a gente sempre, quando chega nos momentos finais assim, a gente sempre deixa uma pergunta por último. Mas o podcast só existe também porque tem parceiros que acreditam no nosso objetivo, no nosso programa, na vida no esporte. Da mesma forma que tem um corpo, né, nutricionista, psicólogo, sensei, que dá sustento pro Ramon, do podcast não é diferente. Então a gente sempre faz um bate-bola aqui. Agora eu passo a bola pro Ricardo, que o Ricardo vai fazer esse ar que vai fazer o gol, que é falar dos nossos parceiros patrocinadores. Quero falar do Café Família Garcia, os cafés especiais da Família Garcia. São parceiros nossos aqui. Esse daqui é um presente para vocês. São cafés com uma pontuação de 87 pontos, uma torra média de 2 pontos. Esse é um floral com jasmim, 100% arábica. E o detalhe, a gente sempre fala aqui, é que você pode saber qual é o produtor, de onde vem esse café. Então, esse aqui é um presente para vocês. Vocês vão levar esse café em grãos. Nós temos também o pessoal da Gênesis Açaí,
que são parceiros, patrocinadores, amigos que acreditam no nosso podcast. Eles trabalham com açaí de 5 litros, potes de 5, potes de 10 e também com creme de cupuaçu. Uma delícia. Você pode pegar o açaí, você pode fazer um suco de açaí maravilhoso. Eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. A gente agradece porque são pessoas que apoiam esse podcast. Eu quero falar também me ajuda, da Prosperity Premium, que também são parceiros, amigos nossos, que trabalham com presentes, trabalham com joias e trabalham com decoração em pedras naturais. Eles têm a loja física, a gente sempre deixa o Instagram aqui para vocês entrarem lá e escolher o que for do gosto de cada um de vocês. Nós temos um presente aqui da Casa Patrício, que nós vamos entregar para vocês, que são os responsáveis também por nos vestir. Opa. São parceiros do nosso podcast, eles pediram para a gente entregar para vocês. É só vocês irem na loja física deles e apresentar esse voucher e escolher a roupa que melhor agrada a vocês. Nós agradecemos também o pessoal da Casa Patrício. Por último, não menos importante, eu quero deixar aqui um livro meu, que eu lancei também em 2021. Nós estávamos passando pela pandemia com o intuito de poder levar esperança, fé para as pessoas diante de tanta dor, de tanta dificuldade que foi naquele ano de 2020 e 2021, né? Então esse livro ele vai contar um pouquinho da minha história, ele vai inspirar, ele vai emocionar, ele vai fazer você sorrir, eu espero que ele possa te divertir também. E eu sempre falo para as pessoas que eu entrego o livro, eu aceito sem sombra de dúvidas ali alguma pontuação, olha, poxa, eu achei que faltou isso daqui, poderia ter contado uma história, enfim, mas eu tenho certeza que no momento em que ele foi lançado, veio do fundo do meu coração, chegou num momento muito especial, e aí eu conto histórias bem emocionantes. Agradecer a todos os parceiros do projeto Ricardo Oliveira, a gente que tem impactado aí mais de 15 mil famílias através desse projeto social. Nós temos um primeiro núcleo aqui na Zona Norte de São Paulo e o segundo no interior de São Paulo, ali em Itapetininga. Pessoas que uniram coração e propósito para poder servir ao próximo. E hoje nós tivemos a grata alegria de ouvir o que eles também fazem, de poder servir as pessoas. Projeto social é isso, é você entregar um pouco de você para as pessoas e procurar levar sempre uma boa mensagem para todos eles, né? Carlos, tem alguma coisa que faltou? Você é o cara que sempre está muito antenado, muito atento. Agora, é impressionante como nós fomos abençoados com a sua entrega, Ramon. Porque hoje, aqui no podcast, nós não recebemos somente um campeão. Nós recebemos alguém que foi disciplinado, nós ouvimos a voz da renúncia, nós ouvimos a paixão por um propósito maior. E eu aprendi que o sucesso, ele não tem idade, mas ele tem um preço. E nós precisamos estar dispostos a pagar esse preço, que é o que você tem feito ao longo desses anos todo, apesar de 15 anos. Ser só 15 anos. Desejo do fundo do meu coração para você e para sua família que você tenha um futuro doce, feliz e de paz, que o cuidado de Deus esteja sempre com você em todos os passos que você der, que você possa guardar como mandamento que é a honra ao teu pai e a honra à tua mãe, para que Deus possa te dar muitos anos de vida sobre essa Amém. terra e que ano que vem você possa mandar notícia para nós através do seu pai de que deu tudo certo, que você conseguiu a classificação para o Mundial, né? E para representar aí a seleção brasileira. Muito obrigado pela sua entrega e Deus te abençoe. Tudo de bom. Amém, se Deus quiser. Obrigado a vocês, falta só assinar aqui, Sim. por favor. Gosta de ler? A gostar, fala forte, né? Guarde um. Gostar, assim, não muito. Eu leio bastante no celular, né? Mas livro, assim, só mais a Bíblia, né, à noite só. Perfeito, fica com a Bíblia. Tá bom. Lê a Bíblia, se você lê a Bíblia todos os dias, tá ótimo. Quando você encontrar um tempinho, você vai lá,
abre o meu livro aqui, pega e vê qual é a história que você quer ler. Sei lá, o Gol da Minha Vida. Eu quero ler, sei lá, vida profissional. Quero ler sobre o Never Give Up, Nunca Desista, né? Preparado para a Fama. Enfim, aí você lê. Você não precisa pegar o livro e falar assim, vou ler ele do início ao fim. Escolhe o tema que mais te agrada e vai pro lê, que capítulo. vai ser bem legal. Exatamente. Legal. Valeu. Pronto. É isso aí. É isso aí. Seu Fausto, muito obrigado pela participação. Ramon, muito obrigado também. Tenho certeza que o depoimento de vocês ajudaram muitas pessoas, muitos adolescentes, que ele tá vindo na contramão daquilo que o mundo oferece. Que Deus abençoe grandemente. Eu faço uma última pergunta. Há vida no esporte? Bom, obrigado, agradeço aí pela participação e com certeza há muita vida no esporte. Eu acho que há vida em abundância no esporte. Muito obrigado. Obrigado a você que nos Isso acompanhou aí, até obrigado agora. a vocês. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Deus abençoe.